Salam, amigos. Nós sabemos que no Islã, para se fazer uma oração, é necessário antes estar purificado. Quem não conhece essa purificação, pode pesquisar aí pelo termo ablução, purificação no Islã, ou wudu, com W-U-D-U. Será que essa purificação seria necessária também para quem fosse ou quem vai ler o Alcorão? Para isso, seria necessário tocar o Alcorão. Será que essa purificação é necessária? Ou seja, no caso da pessoa ir no banheiro ou ter outro tipo de impureza, seria necessário fazer a purificação para tocar o Alcorão? Pois bem, vamos aqui, como sempre, ver a resposta no Alcorão. Ou melhor dizendo, procurar aí uma resposta. Aqui nós temos o único trecho que poderia ser utilizado para sustentar esta prática de purificação antes de tocar no Alcorão seria esse aqui, capítulo 56, versículo 79, que não tocam senão os purificados. Se vocês verificarem aí no Alcorão de vocês, os versículos anteriores estão falando do Alcorão, então realmente aqui o contexto está se referindo ao Alcorão. Então nós vemos aqui, não tocam senão os purificados. Beleza, vamos aqui ver uma análise um pouco mais gramatical. Nós temos aqui, palavra por palavra, são 4 palavras no total, em árabe. Aqui o não foi tradução dessa palavra aqui, o lá, que é uma partícula de negação. Mais precisamente falando, é uma partícula de negação do presente. Por exemplo, La ilaha illa Allah. Não existe divindade além de Allah. É algo que começa com La, é a Shahada. Então ela está falando de algo no presente. O verbo a seguir, que foi traduzido como tocar, não tocam, não o tocam, ou seja, tocar o Alcorão, ele está aqui no imperfectivo. É um verbo que poderia estar falando de algo no futuro ou presente. Porém, aqui a partícula anterior, como ela está se referindo a algo no presente, nós vemos que realmente a tradução está correta. Não o tocam. Aqui nós temos o objeto direto, um pronome de objeto direto, que está se referindo ao Alcorão, que é o hu. E aqui na frente, senão os purificados. Aqui está al-mutahharuna. Está no plural, tá ok? É um passivo, são os purificados. Então vamos continuar aqui a nossa análise. Então aqui nós vemos que realmente essa tradução parece que está ok, está tudo 100%. Vamos agora nos debruçar no significado das raízes aqui de tocar, que é uma raiz que é composta por 3 letras árabes, o mim, o sim e o sim. E essa aqui que foi traduzido como purificados, que é tahara, a raiz tahara. Essa raiz aqui de tocam, que foi traduzida como tocam, ela aparece aqui, por exemplo, nesses 2 versículos que eu vou ler para vocês. Quando sois agraciados com bem, eles ficam aflitos. E no outro, se Deus te infligir um mal, ninguém além dele poderá removê-lo. Por outra, se te agraciar com um bem, será porque é onipotente. Então, aqui, a mesma raiz de tocam, ela foi traduzida como agraciar, com o significado de agraciar, infligir e agraciar. Portanto, essa raiz já fica aí provado que ela pode ter um significado além do mero contato físico, tá? Porque um bem não toca a gente fisicamente, pode ser algo que acontece ao nosso redor. Então, essa palavra ela pode ter um significado de alcançar, por exemplo. Por exemplo, se são alcançados com o bem, eles ficam aflitos. Desta forma, se nós considerássemos uma tradução com significado que não alcançam senão os purificados, na minha opinião, estaria correto. Mas será que purificados são as pessoas que simplesmente ficam se lavando direto?
Já já a gente vai chegar nessa questão. Vamos continuar aqui fazendo mais considerações. Alguém pode vir e falar, mas aqui em outro trecho do Alcorão pode estar escrito que essa palavra que foi aqui traduzida como tocam, ela pode estar em outro trecho do Alcorão falando explicitamente em livro, as pessoas tocam o livro, né? Pois bem, o único trecho do Alcorão que eu achei com esse significado literal de tocar o livro com as mãos é esse aqui, 6:7. Vamos aqui ver. Mesmo se fizéssemos descer sobre ti um livro em pergaminho e eles o tocassem, aqui nós podemos ver que a raiz já é diferente. Tem um lam aqui, um mim e o sim. A outra era mim, sim, sim. Essa é lam, mim, sim. Então, vemos aqui, ó. Mesmo se eles tocassem o livro com as mãos, então fica bem claro que aqui nós estamos nos referindo a um toque físico, algo literal. Os que renegam a fé diriam, este não é senão evidente magia. Pode-se observar que a raiz utilizada aqui é diferente da que ocorre no versículo em questão, o primeiro que a gente viu. Lá aparece a raiz min, sim, sim. Aqui a raiz é lam, min, sim, que denota o contato físico, literal, ou sexual, dependendo da derivação que a raiz sofre. Positivo? Vamos prosseguir aqui. Então, desculpe fazer uma consideração antes. Esse fato que eu citei para vocês demonstra o quê? Que é mais um argumento que seria contrário ao sentido de toque físico neste trecho aqui. Porque se fosse um toque físico, o que nós vimos aqui é que a raiz a ser utilizada seria essa daqui, e não a que nós vimos. Continuando. Aqui nós vamos ver agora algumas ocorrências da raiz que nós estamos estudando, que é a min, sim, sim. Ela aparece 61 vezes no Alcorão, e aqui apenas em 7 versículos os sujeitos são humanos, ok? Aqui eles tocam, porém o sentido é de caráter sexual, ou seja, são trechos que falam da vida sexual ou regras de convivência, né, de conduta. Então, já que vai falar de caráter sexual, ou seja, quando o sujeito é humano, isso envolve algo muito além do mero tocar com as mãos, porque o tocar com a mão é algo que não vai ao ponto do caráter sexual. Os sujeitos envolvidos nos demais trechos não são humanos, desculpe. Por exemplo, Allah, fogo, castigo, Satã, bem, o mal, a prosperidade, fadiga, velhice, sacar, etc. Portanto, o sentido de um simples tocar de mãos é inexistente nessa raiz, que é a mesma do versículo em questão. Então, vocês podem verificar aí que a raiz que nós estamos vendo aqui, essa raiz, ela das demais ocorrências do Alcorão, ela vai muito além de um mero tocar de mãos. E o único trecho do Alcorão que fala de tocar um livro com as mãos, ele possui uma raiz diferente. Ele sim poderia ser uma raiz que representa ali um contato literal. Segunda questão: quem são os puros? O significado impingido pela tradição é claramente o significado de limpeza. Muitos versículos do Alcorão nos fazem pensar em um significado diferente, como pureza de espírito, por exemplo. Ó fiéis, quando fordes consultar privativamente o mensageiro, fazei antes uma caridade, isso será melhor para vós e será mais puro. Aqui é a raiz tahara, que é a que está lá presente, traduzida como purificados. Então, nós vemos aqui que a palavra puro, ela pode significar algo de pureza de coração, de espírito, etc. Então, aqui voltando, desculpa, gente. Os purificados podem ser aqueles que têm uma pureza de espírito e de coração. Não aquelas pessoas que vivem fazendo wudu.
não é um significado que... Dessa raiz não é um significado que seja 100% apenas referente à purificação wudu, à ablução. Além disso, a purificação wudu é descrita em 5.6 e 4.43 como uma obrigatoriedade para quem for fazer a oração e não para quem for tocar o Alcorão. Cabe salientar que a palavra pureza, tahara, a raiz, né? Também ocorre em 5.6. Logo, a palavra também pode significar purificação. Porém, nós vimos aqui em 58.12 que ela pode significar uma pureza além dessa pureza da purificação, da ablução. Pois bem, gente, para encerrar, aqui nós temos um versículo, uma tradução vigente, e a tradução crítica, uma sugestão, seria fazer assim: o Alcorão, né, que não alcançam a não ser os purificados. Purificado no sentido puro de coração, com a alma boa, entendeu? Então, o que significaria este versículo? Poderia estar se referindo ao entendimento do Alcorão. Apenas alcançam o entendimento, ou seja, pessoas alcançam o verdadeiro significado, a não ser apenas quem é puro de coração, de alma. Quem Allah permite, lógico. Vamos continuar. Só para finalizar também. Aqui nós vemos um celular, né, a pessoa tocando. Será que seria necessário estar purificado para tocar no smartphone? Ali. Ou será que eu poderia andar com o Alcorão num ambiente, por exemplo, perto do Rio Tietê, eu tô com meu carro lá e tá aquele cheirão lá, e como é que faz? Entenderam? Então é uma questão que envolve diversas subquestões. Porém, na minha opinião, mesmo que você entenda que tenha que fazer a purificação wudu para tocar o Alcorão, eu não diria que é errado. Mas se você entender que não é necessário, eu creio que no mínimo que a pessoa tem que fazer é lavar as mãos, né? Para poder tocar o Alcorão. Mas cada pessoa tem a sua interpretação e apenas Deus sabe a verdade. Vocês podem verificar, por exemplo, que apenas Deus conhece a verdadeira interpretação do livro. Isso está no versículo 7 do capítulo 3 do Alcorão. Salam, amigos, até a próxima, inshallah.